Certo, gente. Então já estamos sendo gravados. Boa noite para todos. Estamos no nosso quarto encontro, 5 no mês de janeiro, do grupo geral do PIBID. Bem, vamos então manter o mesmo sistema dos encontros anteriores, onde cada grupo vai ter aproximadamente 30 minutos para fazer sua fala, sua apresentação, tentando que nesse tempo aconteça 15 minutos de apresentação e aproximadamente 15 minutos ali das arguições, dos comentários, das perguntas. Tá bem? Permitindo aqui a entrada da Graziele, lembrando sempre, acesso pelo meio institucional sempre que possível, aí vocês entram direto na sala, sem nenhuma necessidade de pedir permissão. Tá bem? Algum comentário, alguma questão anterior, antes de passarmos às apresentações? Alguém tem algum informe, alguma questão? Tudo certinho? Então tá. Qual dos três grupos gostaria de começar na noite de hoje? Fique à vontade. Na vez passada começou com o grupo do Instituto, depois foi o grupo do ENSA, e depois foi do estadual, e depois, por último, foi o grupo do ETEG. Poderia começar com o grupo do ETEG, se eles estiverem com a apresentação já disponível aí. Isso, pessoal do ETEG, como é que está? Renata? Estamos com a Stephanie aqui, a Larissa, a Grazi está aqui também na sala. Não sei se a Rafaela já entrou. Rafaela, eu acho que não entrou ainda, né? Deixa eu verificar aqui, tem uma solicitação de entrada de ingresso na sala. Se não, passamos para o grupo do Instituto ou do estadual, quem tiver a mão aí com a apresentação. A Rafaela, quem irá apresentar, Renata? Ela ia auxiliar a Stephanie. Tá bem, a Stephanie está na sala aqui, deixa eu ver. A Stephanie acho que ainda não também, né? Vamos passar para outro grupo, então, gente? Tem algum grupo que já está com tudo de prontidão aí? Eu posso começar. Fica à vontade, então. Tá, eu só preciso saber como é que eu compartilho a tela, que eu não sei fazer isso. Seleciona aí embaixo da tua tela, acho que é o quinto botão, né? Onde você vai observar e apresentar agora. Tá? Dá uma olhadinha no teu cursor aí. Tá bem, Amanda? Aí pode selecionar a tela cheia, tá? Que daí tudo que tiver na tua tela vai estar para nós também aqui. Desculpa, o meu note tá lerdo aqui, eu tô tentando abrir. Esses são os entraves do mundo virtual, né? Acontece. Se na realidade presencial, às vezes a gente gasta um pouquinho de tempo nos deslocamentos, no mundo virtual a gente gasta um pouquinho de tempo em operar os equipamentos, deixar eles prontos. Aqui já está compartilhando. Tá, então agora? Tá compartilhado aqui. Tá, dá para ver os slides? Tá sim. Tá. Eu vou apresentar. Boa noite a todos, primeiramente. Eu peço desculpa pelo barulho da televisão, que meu avô está olhando TV e ele escuta um pouquinho alto. Amanda, antes de você começar, só clica ali no ocultar, aquela barrinha que está aparecendo logo abaixo, que ele atrapalha um pouquinho. Isso. Tá. Eu participo do grupo ENSA e o artigo que eu vou apresentar é Modelos Pedagógicos e Modelos Epistemológicos, de Fernando Becker. Aqui nesse slide eu coloquei qual é o assunto de cada página, aí na introdução há um modo geral sobre o artigo,
Depois tem 3 diferentes modelos, A, B e C. Eu coloquei como A, B e C porque no próprio artigo é separado assim. E depois as considerações finais. Aí aqui, o artigo fala sobre 3 diferentes modelos pedagógicos, mostrando como funciona cada um deles e quais epistemologias os sustentam. Mais precisamente, o artigo fala sobre pedagogia diretiva, pedagogia não diretiva e pedagogia relacional. Então, em cada modelo pedagógico, o autor faz meio que uma narrativa de como funciona cada sala de aula que utiliza esse modelo e fala qual epistemologia está por trás disso e como seria a visão do professor referente ao aluno. Tipo, como esse professor enxerga o aluno. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo só um silêncio. Estamos ouvindo sim, Amanda. Pode seguir. Ah, tá. Aí aqui, pedagogia diretiva e seu pressuposto epistemológico. O autor começa falando sobre como é uma sala de aula com uma pedagogia diretiva, que é a que mais está presente na nossa sociedade. O professor fala, o aluno escuta em silêncio, ele não questiona, o professor passa matéria, o aluno copia, e assim sucessivamente. Aí ele também faz meio que um comparativo de que se alguém pudesse observar uma sala de aula dos anos 50, das décadas de 50, 60, ou até de 2 séculos atrás, diria que é a mesma coisa que ainda acontece nos dias de hoje. E ele cita que falaria que a pessoa que pudesse observar falaria como Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Aí eu busquei uma frase da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que ele está citando Simone de Beauvoir, acho que fala assim, que é, na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime. E isto para que, melhor adaptando-os a essa situação, melhor os dominem. Eu peguei essa porque eu acho que se encaixa bastante depois em uma fala que tem ainda relacionada ao modelo A, sobre criar seres humanos para o mercado de trabalho que não questiona. Aí, em seguida, o autor faz um questionamento de por que o professor age assim. Aí ele fala que pensa que o professor age assim porque acredita em uma epistemologia que acredita na transmissão do conhecimento, que o conhecimento pode ser transmitido para o aluno. Aí o autor fala disso na linguagem epistemológica em sujeito e objeto, onde o sujeito é o centro do conhecimento e o objeto é tudo que o sujeito não é, que seria o mundo onde ele está inserido. No caso de uma sala de aula, o sujeito seria o aluno e o objeto seria o professor. Aí ele fala que na visão epistemológica desse professor, o aluno é como uma folha de papel em branco, que não tem nada de conhecimento. No artigo, o autor também usou o termo tábula rasa, que isso seria acreditar que, frente a cada conteúdo novo, o aluno não possui conhecimento algum. Aí aqui no slide 5, que é o modelo B, a pedagogia não diretiva e seu pressuposto epistemológico. Aí no modelo B, o autor começa falando que esse tipo de modelo não é tão presente, a gente não encontra ele tão facilmente nas salas de aula, e explica mais ou menos como funciona uma sala de aula não diretiva, que é onde o professor interfere o mínimo possível e acredita que os alunos aprendem por si só. O professor funciona mais como um auxiliar do aluno. Ele não fica falando e o aluno só escutando. Ele acredita que o aluno deve construir sozinho o seu conhecimento. Ele mesmo deve encontrar o seu caminho. E o professor deve interferir o mínimo possível no aprendizado desse aluno. E ali ele fala que a epistemologia que sustenta essa pedagogia é a priorista. No artigo mesmo já explica o que é a priorista. Eu não sabia o que era essa palavra, que vem de priori, isto é, aquilo que é posto antes como condição do que vem depois. Aí ali no artigo pergunta o que é posto antes, e a resposta é que a bagagem hereditária, e que esse tipo de epistemologia acredita que o ser humano nasce com um conhecimento já programado, ou seja, que ele tem uma herança genética. Se ele está programado para aprender sobre determinado assunto, ele vai aprender sobre determinado assunto. Mas também, se ele está programado a não aprender sobre algum outro assunto, ele não vai aprender. E aí fala que isso é um déficit no
sei se eu falei certo, deve ser. Que geralmente o professor não toma consciência disso, e ele fala que esse déficit não tem causa externa e pergunta onde está mais presente as dificuldades. E aí mostra que é entre as pessoas que estão em vulnerabilidade social. E explica que uma criança em vulnerabilidade social largada por se estar em uma sala de aula vai aprender consequentemente menos do que uma criança que não está em vulnerabilidade social. Porque como que um aluno consegue se concentrar em aprender ainda mais sozinho, sem um auxílio mais forte, digamos assim. Acho que eu usei a palavra errada, mas um professor ali que esteja falando mais. Como um aluno que está em vulnerabilidade social vai aprender mais do que outro que não está? Porque ele, às vezes, tem que se preocupar em o que ele vai comer, o que ele vai vestir, como que está a família dele. Aqui no slide 6, a pedagogia relacional e seu pressuposto epistemológico. Aí o autor começa criando meio que um cenário de uma sala de aula da pedagogia relacional de um professor que leva algum material manipulado para que os alunos explorem. E no final dessa exploração, o professor faz alguns questionamentos relacionados ao material que eles exploraram e já traz uma problemática que ele pode utilizar na próxima sala de aula. Na próxima aula, na aula teórica. Relacionando com o material que foi explorado. Aí, esse professor acredita que os alunos aprendem com assimilações. E ele cita Piaget, que o Piaget acredita que a construção do conhecimento começa quando nascemos, quando a gente faz assimilações ao mundo que a gente está inserido. Por exemplo, para aprender a falar mesmo, a gente aprende observando os nossos pais, as pessoas que estão à nossa volta. Então, o artigo fala que esse processo de construção do conhecimento não tem fim e cita que isso pode ser explicado pelo prisma teórico de Piaget, que é a teoria da abstração reflexionante, mas o artigo não se aprofunda muito nisso. E nessa epistemologia, o professor tanto ensina quanto aprende, e o aluno tanto aprende quanto ensina. Aí ele fala que o resultado dessa sala de aula é algo novo, criar novas respostas para novas perguntas e novas criar novas respostas para antigas perguntas, novas perguntas para antigas respostas e novas perguntas para novas respostas. Além de criar seres humanos críticos e pensantes. Aí aqui as considerações finais. Com base em pesquisas realizadas com professores que participavam de greves, o autor levanta uma hipótese de que modelos pedagógicos arcaicos só podem ser desmontados pela crítica epistemológica. Ele também afirma que a crítica epistemológica precisa ser mais inclusa na formação docente, enquanto a falta dessa inclusão faz com que os professores se tornem prisioneiros de epistemologias como a do modelo A. Aí ele cita que os professores que participavam de greve, quando voltavam para a sala de aula, acabavam voltando para o modelo A, que é aquele modelo onde o professor fala e o aluno escuta. Ou seja, as greves eram capazes de atingir realmente uma mudança. E aí o autor cita uma hipótese de que a única maneira de superar práticas pedagógicas arcaicas é a crítica epistemológica. Por isso, a importância de incluir na formação docente a crítica epistemológica. Caso contrário, ainda serão formados professores que irão reproduzir o passado, que seguirão no mesmo modelo que é usado hoje em dia, né? Que muitas vezes a gente sabe que ele é falho. O autor ainda cita que o professor enfrenta esse desafio, que o professor que enfrenta esse desafio, ele precisa se perguntar que tipo de cidadão ele quer que seu aluno seja. Alguém crítico, alguém pensante, ou alguém não crítico, alguém que não pergunta o significado das coisas, que simplesmente faz o que manda. E uma opinião minha é que a gente pode observar bastante a falta desse tipo de ensinamento em relação a eleições, porque muitas pessoas falam que é a mesma coisa votar em qualquer pessoa, independente do candidato, ou então votar em branco, ou então nem vote e paga multa sem perceber que isso dita o nosso futuro. Tá bom. Muito bem, Amanda. Muito bem pontuado, muito bem sintetizado o texto. Sabrina, à vontade. Oi, boa noite a todos.
Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô com o microfone desse fone, eu nunca usei ele. Ouvimos bem sim, Sabrina. Ah, tá bem. Então, parabenizar a Amanda pela apresentação, né? Eu tinha revisado com ela, a apresentação ficou muito, muito boa, bem sucinta, né? Dentro do tempo. Isso é uma habilidade muito importante para a gente aprender, é saber utilizar o tempo que tem disponível para falar. E eu também queria falar um pouquinho sobre esse texto, porque foi um dos primeiros textos que eu lembro de ter estudado na faculdade sobre epistemologia, né? Então, eu entrei ali sem fazer ideia o que era epistemologia, e hoje, né, eu li ele anos depois, né, sei lá, pela terceira vez, com outro olhar, e assim, tem algumas outras colocações que eu acho importante trazer, porque tem bastante aluno que é do começo do curso, né, ou que está vivenciando ainda essa questão da formação de professores. E eu acho que a coisa mais importante que esse artigo nos traz é a questão, assim, a forma como a gente vai agir em qualquer esfera da vida, ela vai depender das nossas concepções, né? Como a gente compreende o mundo, como a gente compreende aquela área específica, aquele assunto. E a nossa prática pedagógica, ela não é diferente. A gente vai desenvolver uma prática pedagógica de acordo com as nossas concepções, com as concepções que a gente já tinha, que a gente foi construindo ao longo do nosso caminho, tanto quanto alunos, quanto como professores, né? E é importante salientar que tem um texto também, que, se eu não estou enganada, da Selma Garrido Pimenta, que ela fala sobre a prática pedagógica. A gente ensina, a gente acaba replicando muito mais, muitas vezes, na prática, modelos que nós vimos nos nossos professores enquanto nós éramos alunos, do que propriamente as nossos aprendizados no curso de licenciatura, por exemplo. E eu acho que isso muito tem a ver com o quanto a nossa formação consegue mexer com a nossa base de crenças sobre o que é o conhecimento e o que é ensinar e o que é aprender, né? E o texto ele fala sobre isso, esses modelos pedagógicos que o texto traz, todos eles têm uma raiz em um modelo epistemológico, ou seja, o que é isso, né? É a forma como esse sujeito, essa pessoa, compreende o conhecimento, né? Ali o primeiro modelo, que é o da pedagogia diretiva, né, que é o professor que ensina e o aluno que aprende, que é aquilo que a gente conhece como base da escola tradicional, como a gente chama, né? E isso está arraigado no modelo epistemológico que é o mundo está aí e a gente aprende observando o mundo, né? O empirismo, a observação, os testes. Então, o aluno aqui, ele é vazio e ele aprende pelo quê? Por observação, observando o professor que detém todo o conhecimento, né? Então, ele é o sujeito ali do conhecimento, é o professor, aqui nesse modelo. E no outro modelo, na pedagogia não diretiva, ela já está enraizada numa crença de que o aluno não precisa da intervenção do professor em si para aprender, o conhecimento está no aluno. E aí, quando a gente lê o texto, ele parece uma coisa muito abstrata, né? Daqui a pouco, a primeira vez que eu li esse texto, eu lembro de pensar, mas quem é que pensa isso, né? Quem é que pensa que o aluno já vem com conhecimento na carga genética? Mas eu imagino que vocês todos já tenham ouvido uma coisa como, por exemplo, assim, fulano é bom em matemática, puxou o pai. O pai aprendia matemática muito fácil, sabia tudo de matemática, e aí automaticamente fulaninho chegou na escola, começou a estudar matemática e aprendeu super fácil. Então, isso esconde ali essa epistemologia priorista, né? Bom, se o fulaninho já tem essa aptidão para matemática, ele vai ser bom em matemática. Aí o outro fulaninho, que é filho do mesmo pai, é ótimo em comunicação e linguagens. E aí como é que se explica? Não, esse aí puxou a mãe não era boa com números, mas a mãe fala muito bem, a mãe faz amizades fácil, então o fulaninho puxou a mãe. Então a gente não está usando a palavra priorismo, não está usando a pedagogia não diretiva para falar, mas na verdade a gente está replicando essa crença de que o aluno aprende aquilo que ele tem mais predisposição genética para aprender, né? Aquilo que ele vai ter mais facilidade ali de lidar. E o último é o modelo do equilíbrio, né? Nem demais o professor, nem demais o aluno. É o modelo do conhecimento em interação, né? E aí ele se baseia fortemente aqui o autor na epistemologia genética, que é a teoria
agora eu ia dizer Vygotsky, do Piaget, que é a teoria do Piaget, que é a epistemologia genética. E aí ele traz ali alguns conceitos que às vezes a gente não tem essa leitura prévia, a gente não consegue entender o que ele quer falar ali com assimilação e acomodação. E tem um outro conceito, inclusive, na teoria do Piaget, que é a equilibração, que eu acho que não aparece ainda nesse texto, ou alguma pessoa com base no Piaget falando em equilibração, agora não vou falar, não quero falar bobagem aqui. Mas o que é isso, né? Nós, em sala de aula, qual que é o nosso papel se a gente for trabalhar nesse modelo da pedagogia relacional, né? Nós somos os provocadores. E provocadores do quê? Provocadores de desordem mental na cabeça dos alunos. A gente está ali para, primeiramente, compreender o que o aluno, né, buscar saber o que o aluno sabe sobre um determinado assunto, porque a gente nunca parte de uma base que é vazia. Porque se a gente pensar que o aluno não sabe nada, se o aluno não tiver nenhuma base sobre aquele conhecimento, a gente está admitindo que ele é uma tábula rasa, que ele é vazio, e eu preciso colocar esses conhecimentos na cabeça dele. Né? Mas aqui não. Aqui o que a gente assume? A gente assume que o aluno tem um conhecimento prévio sobre algum assunto, né, sobre aquele assunto que eu quero discutir, e aí eu vou trabalhar, então, problematizando, né, causando tensões ali nesse conhecimento que o meu aluno tem, de forma com que ele vá se dando conta que aquele conhecimento dele é limitado, né? O conhecimento que ele tem não dá conta de explicar aquilo ali que ele está sendo confrontado, seja no conhecimento científico, das ciências da natureza, seja das ciências humanas, enfim. E aí o professor ele vai ficar ali, cutucando, causando bagunça, questionando. Ao mesmo tempo ele vai ser questionado. O professor que questiona vai ser questionado. Isso a gente tem que ter em mente também. Não vai ser fácil dar uma aula desse jeito aqui. E aí o aluno vai questionar o professor vai questionar o aluno e vai causar tensões, né? Como o professor Márcio gosta de falar essa palavra, como é que ele chama? Tensionamentos, né? O professor ele vai causando tensões, vai causando desordens na estrutura cognitiva do aluno, e aí o aluno vai começar a estabelecer novas relações entre aquele conhecimento novo que ele está aprendendo e o que ele já tinha ali na estrutura cognitiva. E aqui eu estou também fazendo a minha salada própria de epistemologia genética com a aprendizagem significativa, né? Mas, enfim, o que eu quero sintetizar para terminar, que a gente falou bastante, é que essa pedagogia relacional, ela se dá, né, como o nome já diz, na relação entre o professor e o aluno. Né? Então, aqui, professor e aluno, eles estão... Não sei se a minha internet caiu, que sumiu todo mundo. Voltaram agora. Estamos te ouvindo bem, Gabriel. Obrigada. Então, o professor e o aluno aqui, eles estão em interação. Se eles estão em interação, a gente não pressupõe mais dois níveis distintos como antes, né? Como o professor sabendo tudo e o aluno sabendo nada. Aqui a gente tem um professor que ele, obviamente, vai ter um conhecimento maior específico na sua área, né? Eu, como professora de física, não posso chegar na sala de aula e falar para o meu aluno que eu não sei nada de um assunto, né? Isso vai causar ali um estranhamento no aluno e uma falta de confiança, porque a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem é uma relação de confiança também. O aluno tem que confiar que comigo ele vai conseguir aprender alguma coisa sobre aquele assunto ali que ele ainda não conseguiu aprender, né? E aí, só que agora não é que eu saiba tudo e meu aluno não saiba nada, não. Eu sei sobre um campo específico e o meu aluno tem noções que ele construiu no dia a dia sobre aquele campo específico ali. E aí nós vamos dialogando, nós vamos interagindo, eu preciso apresentar um material para ele que seja potencialmente significativo, agora trazendo sobre a aprendizagem significativa que a gente já leu também. E aí o meu aluno vai, então, começando ali a assimilar aquelas coisas novas e aquele conhecimento ele se torna consolidado quando ele acomoda aquilo ali, quando aquilo ali passa a fazer parte da estrutura cognitiva do aluno. E aí ele começa a fornecer novas explicações para os fenômenos à sua volta, né? Então, é o tempo inteiro a relação, o tempo inteiro é uma interação entre o professor e o aluno, não é nem o professor sozinho que ensina e nem o aluno sozinho que aprende, né? E esse texto aqui é um daqueles que a gente vê lá no começo e que às vezes a gente não entende muito bem, mas ao mesmo tempo ele dá aquela explosãozinha mental, assim, do nossa, ensinar não é só falar um monte de coisa, né? Talvez eu esteja replicando um modelo que é um pouco equivocado, mas é isso, eu tenho aí um carinho especial por esse texto e queria falar um pouquinho para complementar.
a apresentação da Amanda, que saliento foi muito bem. Tá ótimo, Sabrina, obrigado. Dagoberto? Boa noite a todos. Parabéns, Amanda. Parabéns, Sabrina, também pela complementação. Acho que foram importantes colocações. Eu queria salientar que esse artigo, diferente de todos os outros que a gente veio estudando, né, no decorrer das reuniões, ele nos traz uma reflexão muito mais do que as atividades implementadas durante os outros artigos, né? Os outros artigos eram sempre tratando sobre atividades. E já o artigo apresentado, mostrando esses modelos pedagógicos, modelos epistemológicos, eles nos fazem refletir principalmente sobre os tipos de professores, né? Sobre quais vertentes praticamente seguem e atuam, né, dentro de sala de aula, mas foi muito interessante essa relação que o autor faz dentro da teoria de Piaget e teoria de Freire, né, quando cita também a questão da pedagogia do oprimido, que foi um livro que nós acabamos lendo alguns capítulos numa cadeira com o prof. Rafael, e que nos fez também repensar bastante coisa sobre a educação. E a análise geral que eu tiro assim, dessa apresentação é justamente isso, que a gente carrega bastante tudo que a gente vem trazendo e aprendendo na universidade, enfim, durante a vida acadêmica, mas que a sala de aula, ela, como o próprio Freire sempre defende, né, ela se modifica, né, e o professor, ele se modifica ao decorrer das situações, ao decorrer do ambiente, de diversas circunstâncias. E eu não descartaria nenhum tipo dessas pedagogias, por mais que algumas sejam ultrapassadas, a gente sabe que elas ainda estão em prática e, às vezes, são necessárias utilizar, né? Dependendo da realidade da sala de aula, da turma, do contexto, da escola, no geral. Então, eu achei bem interessante, assim, eu acho que dá para a gente refletir bastante. E também uma coisa que me despertou bastante interesse foi uma lembrança, assim, quando eu fiz a cadeira de História e Epistemologia da Ciência, que foi quando a gente fala sobre a questão da epistemologia anarquista, né, os cientistas anarquistas, e eu faço uma relação muito grande, assim, esses três exemplos que foram trazidos com uma epistemologia anarquista, nesse sentido, assim, que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa rever, que a gente precisa desmistificar e tudo mais. Acho que seria isso. A perspectiva anarquista lá de Feyerabend, né? Bem, bom, esse é um assunto que certamente não caberia aqui em 30 minutos, né? Assim como vários outros que já foram levantados. A gente precisaria de uma noite inteira de reuniões só para, digamos, explorar com qualidade, assim, um desses conceitos que foram mencionados aqui. Eu conheço o texto também do Fernando Becker, ele faz muito bem essa amarração entre os modelos pedagógicos e os modelos epistemológicos. Modelos pedagógicos, quando eu me preocupo sobre os processos de ensino-aprendizagem. Modelos epistemológicos, quando eu me preocupo sobre a natureza do conhecimento, que são conceitos naturalmente utilizados no ambiente de sala de aula e muito pouco compreendidos. E a gente vai parar para pensar que quando a gente faz algumas perguntas, algumas provocações, como, por exemplo, onde está o conhecimento? O que é o conhecimento? E eu não estou nem falando sobre o conhecimento científico, que já deveria ter que já tem um outro capítulo. Estou falando sobre o conhecimento. Onde está o conhecimento e o que é o conhecimento? Muitas vezes você vai ter muitas dúvidas para chegar em uma linha de raciocínio que te convença de que você tenha respostas fundamentadas sobre essas duas questões. E aí você vai encontrar os modelos para buscar ali uma forma de teorizar sobre o processo. O modelo lar diretivo, você tem o conhecimento no professor. O modelo não diretivo, o conhecimento está no aluno.
Pois muito bem, para responder isso, eu já preciso ter uma noção do que é o conhecimento. E essas perspectivas do que é o conhecimento, a gente vai encontrar nos aspectos mais modernos da neurociência, que o conhecimento não é uma coisa, o conhecimento não é material, o conhecimento ele é um processo, o conhecimento ele é uma rede de significados que cognitivamente acontece ao longo do tempo. Então, ele é processual, ele é algo que não é estático, ele é dinâmico. A plasticidade do cérebro, na perspectiva de compreender algo novo, ela é absolutamente dinâmica. Então, aí entra algumas pinceladas sobre o assunto para a gente entender, para a gente construir um entendimento de que o conhecimento não está em um único lugar, porque ele não é uma coisa, porque ele não é algo. Então, essa é uma questão importante. O artigo, certo, sem nenhuma dúvida, um artigo assim que introduz o assunto, abre algumas vertentes e não fecha essas vertentes, mas introduz o assunto e é um artigo de cabeceira, assim, para todos fazerem a leitura nas primeiras apropriações, assim, com relação a esse tema. Esse tema do que nós estamos fazendo em sala de aula, qual é o nosso compromisso como professores. Eu, como professores, levo conhecimento, transmito conhecimento. Se não é a resposta, eu construo conhecimento. Esse conhecimento que eu estou construindo, ele é um conhecimento de que tipo, de que natureza, o que favorece essa construção de conhecimento. Então, tem uma vasta abrangência assim, de temas para serem colocados aqui, gente. Mas é importantíssimo isso, tá? Que a gente tenha essa percepção assim de que esses elementos que às vezes a gente aborda quase como triviais, como aprender, ensinar, conhecimento, compreender, construção, existe uma base teórica muito consistente que ancora esses elementos. E a gente precisa, aos poucos, muitos de vocês estão iniciando o curso, aos poucos construir um entendimento pessoal, psicológico sobre esses assuntos, para que a gente tenha segurança em sala de aula do que a gente está fazendo. Qual é a nossa proposta de ensino? E muitas vezes, quando você percebe que um professor desenvolve uma aula com uso quase que integral do seu tempo, assunto que eu já falei aqui em outras reuniões, ele está mesmo sem se dar conta, preso a um modelo diretivo onde ele, ingenuamente, às vezes, supõe que tenha um conhecimento e o aluno desenvolverá esse conhecimento no ouvi-lo. Ou seja, esse é um modelo pedagógico completamente, digamos, não aceito hoje por todos os marcos mais modernos da neurociência, dos elementos pedagógicos mais contemporâneos, mas muitas vezes está enraizado ali no professor, na ação do professor, porque é um modelo pelo qual o professor mais teve experiência, mais experienciou ao longo da sua trajetória, ao longo da sua formação. Então, são questões assim que a gente precisa fortemente pensar sobre o assunto. Sabrina, eu vou te pedir para colocar o link do artigo lá no grupo, tá? No Moodle também, para que todos vocês tenham acesso a esse texto, que é um texto, sem nenhuma dúvida, de suma importância. Mais alguém, gente? Alguém gostaria de fazer alguma complementação? Extrapolamos um pouquinho o tempo, mas temos mais um tempinho, podemos abrir um pouquinho mais para algum fechamento? Não? Tudo certo? Então, tá bem. Agradeço, então, pela apresentação da Amanda, ótima apresentação, cumprimentos pertinentes da Sabrina, do Dagoberto, e meus também, né? Vamos passar, então, para o próximo grupo. Quem pode ser agora o segundo grupo a apresentar? Pessoal do ETERG, já estamos com a apresentação lá em mãos. Como é que estamos? Eliana, fica à vontade. Pode ser eu? Pode ser sim, Eliana. Então tá. Tá, eu fiquei de apresentar para a Eliana, então eu vou abrir a apresentação aqui, tá, Eliana? Tá bem, obrigada. Já partilho aqui na tela. Tá aqui. Acabei de enviar lá no grupo o linkzinho do artigo, tá? Ele é um artigo que não é muito longo, né? Vale a pena fazer a leitura. Valeu, Sabrina. Recomendadíssima. A leitura do artigo, recomendadíssima. Tá bem, boa noite. Eu vou ler o segundo capítulo, o pensamento computacional, a resolução de problemas investigativos de matemática e o processo de aprender a aprender. Pode passar, prof.
Aí aqui eu tenho uma introdução. A integração da cultura digital da educação básica, que são desafios na capacitação docente e a valorização das experiências dos professores. Projeto Programado Fácil, de 2020, da Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus de Osório, realizado pelo grupo MATEC, minicurso e oficinas online sobre pensamento computacional e resolução de problemas. Público-alvo eram professores e licenciandos. O alcance nacional e aplicação prática em sala de aula. Metodologias inovadoras, promoção da autonomia, criatividade docente, conexão entre teoria e prática e o impacto educacional, que era um material desenvolvido amplamente, compartilhado, e a expansão do conhecimento e o uso de novas abordagens na educação. O pensamento computacional e os problemas investigativos. O texto destaca como o mundo tecnológico exige novas habilidades, tornando essencial que a escola básica se aproprie de processos investigativos para envolver os estudantes no aprendizado. E uma percepção de que os alunos não perderam a curiosidade, mas muitas vezes se sentem distantes do conteúdo pela forma como ele é apresentado na sala de aula. Pensamento computacional. Segundo Wing, o pensamento computacional consiste em reformular problemas complexos em versões mais simples, utilizando a decomposição, que seria separar o problema em etapas menores para melhor entendimento, o reconhecimento de padrões, que seria identificar relações entre as contagens em cada hora, a abstração, que seria criar uma regra geral para o problema, como usar potência de 3 para representar o crescimento exponencial, e o algoritmo, que seria elaborar passos sequenciais que levem à solução correta, permitindo replicações. O pensamento computacional promove habilidades como criatividade e imaginação, essenciais para resolver problemas no âmbito escolar, tanto no âmbito escolar quanto no cotidiano. E problemas investigativos são atividades que incentivam alunos a explorar, criar conjecturas, testar ideias e argumentar soluções, valorizando o processo em grupo. E diferem de atividades com respostas únicas, promovendo uma aprendizagem cooperativa, raciocínio lógico e aplicação prática do conteúdo em sala de aula. A integração com a prática docente. O professor tem papel de mediador e orientador, estimulando a curiosidade dos alunos em troca de ideias entre eles, e a adaptação de atividades investigativas, como no projeto Provas Investigativas para a Verdade Matemática, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Enriquece a metodologia docente a usar questões públicas para estimular a curiosidade e inovação. Cultura digital. O texto relaciona a integração do pensamento computacional com a cultura digital, enfatizando com as ferramentas digitais e a colaboração entre os alunos, enriquecendo o processo investigativo e aproximando o conteúdo da realidade dos estudantes. Um contexto, uma situação
de problemas investigativos de matemática com pensamento computacional. O pensamento computacional pode ser combinado com problemas investigativos no ensino de matemática, promovendo habilidades críticas e reflexivas nos alunos. Problema e a contextualização. O problema matemático aplicado no minicurso do MOEXP, não sei dizer isso, envolvia progressões geométricas e incentivava a formulação de variadas de respostas, validação de respostas e argumentação. Aqui tem um exemplo de um problema que seria, tipo, para calcular seria usado, tipo, Uma progressão geométrica, né? isto, me fugiu Uhum. Obrigada. Na primeira hora da tarde, uma pessoa conta um segredo para sua amiga. Na segunda hora da tarde, a amiga conta para mais 3 amigas, e cada uma dessas 3 amigas conta o segredo para mais 3 amigas diferentes. Durante a terceira hora da tarde, e assim sucedeu até o final da 7ª hora da tarde. Quantas pessoas ficaram sabendo do segredo da pessoa inicial até o final da 7ª hora da tarde? Tá? Aí ali tem as As respostas, né? respostas. Tu sabe dizer como é que elas chegam numa dessas respostas? Qual que é a resposta? A resposta correta é 1093. Tipo, começa 1, daí depois mais 3, aí 3 na 2, 3 na 3, 3 na 4, e assim sucessivamente, até a 7ª hora. Eu não coloquei ali para não encher muito de... Qualquer coisa eu posso colocar lá depois, botar mais um slide na apresentação lá. Uhum. Aqui os 4 pilares do pensamento computacional. A decomposição, o reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo, que eu já havia falado anteriormente. Sem conhecimento formal dos pilares, os participantes naturalmente aplicaram essas etapas em suas resoluções, reforçando a aplicabilidade intuitiva do pensamento computacional. Aqui as considerações finais. A importância da proposta docente. A forma como o professor propõe as atividades impacta diretamente a promoção da curiosidade dos alunos, aliando-se ao conceito de diálogo docente, de Paulo Freire. A atividade e a criatividade e a imaginação do professor são fundamentais para gerar necessidades de aprendizagem nos alunos por meio de atividades significativas. Experiência prática e aplicabilidade. Voluntários e bolsistas relatam a eficácia das metodologias investigativas e a utilização de questões públicas, elogiadas por sua aplicabilidade tanto no ensino presencial quanto remoto, síncrono e assíncrono. Atividade desplugada e uso de tecnologia. A professora utilizou atividades desplugadas, sem tecnologias, combinadas com histórias em quadrinhos e emotions, criando um ambiente de aprendizagem acessível e motivador. A utilização de metodologias como WhatsApp e e-mail para feedbacks foi fundamental para o engajamento dos estudantes, resultando uma participação ativa e personalizada. Reflexão docente e compartilhamento de experiências. A colaboração entre professores, alunos e licenciados em matemática é essencial para aprimorar as práticas pedagógicas. Reflexões e compartilhamento de ações
entre educadores são fundamentais para ajustar as abordagens às necessidades dos alunos. A combinação de problemas investigativos e pensamento computacional é uma metodologia inovadora e viável para o ensino de matemática, que pode ser aplicado tanto presencialmente quanto remotamente. A reflexão constante e o compartilhamento entre educadores são cruciais para garantir a evolução pedagógica e o ensino mais alinhado com as demandas contemporâneas. Muito obrigada. Bom, eu já ergui a mão ali só para complementar ali a apresentação da colega, já que somos do mesmo grupo. Dá para ver, né, obviamente, no artigo que as ações elas buscaram integrar os conceitos do pensamento computacional, esses conceitos que a gente já abordou em outras leituras, ao ensino da matemática, promovendo maior engajamento, compreensão dos alunos. Professores e licenciados, assim como nós, né, participaram de atividades práticas, vivenciaram o papel de aprendizes e exploraram diferentes estratégias de resolução. Eu acho que um destaque importante foi a aplicação desse problema investigativo, que foi baseado na progressão exponencial da disseminação de um segredo. Os participantes eles analisaram diferentes abordagens de solução, o que evidenciou a importância da argumentação, do compartilhamento de estratégias. E, além disso, o material gerado também despertou interesse na divulgação para escolas públicas, reforçando a necessidade de formação continuada para os docentes. Então, se a gente vê ali na leitura do artigo, a gente já vê que esse artigo ele serviu como uma ferramenta, né, para ser disseminado para outros professores como um modelo, enfim, para ser aplicado. E destacando, né, a formação continuada docente, que a gente sabe que é um déficit dentro da educação, essa formação continuada, principalmente quando o professor já está na ativa. E também que a pesquisa ela mostrou que a curiosidade e a necessidade são motores da aprendizagem, e que a implementação dessas metodologias ativas, alinhadas a essa cultura digital, pode transformar a forma como a matemática é ensinada, tornando mais próxima da realidade dos alunos. É também o que a gente já viu anteriormente nas outras apresentações que a gente teve relacionadas ao pensamento computacional, que a dificuldade que se existe, né, de desmistificar certos padrões e também a visão aterrorizante que os alunos, principalmente, têm da matemática. E, então, esse tipo de abordagem, enfim, essas metodologias, a implementação dessas metodologias ativas, elas podem servir como uma ferramenta-chave para conseguir desmistificar, né, esse pavor que os alunos têm e talvez esses déficits também de aprendizagem, né, como foi analisado na apresentação anterior que a Amanda nos trouxe. Então, acho que esse artigo ele é bem informativo e, como eu destaquei, ele nos trouxe também essa questão que ele pode ser uma aplicabilidade principalmente para outras escolas, né, e escolas de rede pública. Seria isso para complementar a apresentação da colega. Obrigada, Dago. Tá ótimo, Dagoberto, obrigado pela complementação. Rafael? Boa noite a todos. Eu ainda estou em viagem, acho que a minha conexão não está muito boa, espero que vocês estejam me escutando. Só para complementar um pouquinho mais essa discussão, né, do pensamento computacional, eu acho que é um conceito bastante relevante, né, principalmente agora com o advento, né, da nova Base Nacional Comum Curricular da Computação. E eu acho bem importante, né, vocês terem bem ciente esse conceito do pensamento computacional,
Eu vou compartilhar com vocês depois um texto do próprio Wing, no qual ela define, né, o conceito de pensamento computacional. E aí vocês vão ver que é um conceito, né, que não fica restrito somente à matemática, embora ele possa ser trabalhado, né, nesse viés da matemática, mas é um conceito que permeia, né, todos os problemas do nosso cotidiano, e aí podem adentrar a problemas da física, da química, né, ou outros problemas, né, do nosso cotidiano. Então, nessa perspectiva, né, é importante que vocês tenham conhecimento desse conceito, né, e que nós venhamos a trabalhar esse conceito, o pensamento computacional na escola, né, também dentro, né, do ensino de física, do ensino de química. Eu acho que ele tem um potencial bastante grande. É um conceito que já vem sendo trabalhado, como eu já tenho comentado, em algumas disciplinas há décadas, né, no currículo europeu, né, e a recém que a gente está, que os governos estão cobrando que as escolas implementem aqui no Brasil. Então, nós estamos, né, bastante atrasados, né, em relação a currículos europeus. Então, a importância de vocês fazerem essas leituras, né, tem a disciplina que a professora Arlita ministra de pensamento computacional. Eu também trabalho um pouquinho com a ideia do Scrapt Júnior, né, e de uma linguagem mais avançada de programação ali no componente de modelagem, né, e pensamento computacional para o ensino de ciências e matemática, né. Então, acho que o curso de vocês, né, ele dá uma formação, uma bagagem para vocês trabalharem com esse viés aí do pensamento computacional, né, futuramente aí na escola. E o PIBID vem aí, então, né, com essas leituras e com as atividades que vocês vão pensar a partir de agora, né, melhorar ainda mais a formação nesse viés aí, tá, pessoal? Um abraço para vocês. Eu acho que o Dagoberto quer falar novamente aí. Não, só complementar, Rafa, que bem interessante o que tu destacou, e que não sei se na semana passada conseguiu acompanhar a apresentação, inclusive fui eu que fiz a apresentação, e eu trouxe esses conceitos principais, né, do pensamento computacional, a principal diferença entre o pensamento computacional plugado e o desplugado, né, os pilares também foi explicado, e a gente discutiu também, e foi abordado sobre ele estar agora na Base Nacional Curricular, né, na BNCC, e também como ele é uma das peças fundamentais, principalmente para o futuro da educação, e que ele pode ser aplicado, como tu disse, nas diversas áreas, e inclusive na educação infantil, já vem sendo aplicado, e que o pensamento computacional ele pode ser uma das ferramentas e metodologias. Eu também trouxe essa diferença de metodologias e ferramentas, né, dentro do pensamento computacional, para o futuro, de fato, e que pode ser abordado em diferentes espaços, né, em diferentes realidades, e inclusive o nosso grupo ficou bem focado nesse sentido de trabalhar o pensamento computacional a partir de agora, nesse sentido, principalmente no Instituto Municipal. É um desafio que a gente vai ter. Muito bem. Ângela? Só reforçando, né, essa questão, assim, fazendo uma relação com o que a Sabrina falou antes, né, esses artigos como esse que a Eliana apresentou, eles reforçam bastante que a questão de trabalhar problemas investigativos é eficaz para a aprendizagem, mas a gente ainda tem, assim, vê muitos professores com a tendência, assim, vão explicar, vamos falar sobre progressão geométrica, então vamos primeiro ver o que é o conceito, vamos estudar, fazer uns exemplos para depois fazer os problemas, resolver os problemas, né? Enquanto que essa metodologia, ela está trazendo justamente o contrário. Não, vamos colocar os alunos a pensar, a eles descobrir como é que se chega no conceito de progressão geométrica ou aritmética, também poderia ser, né, se fosse um outro exemplo. Então, está muito arraigado, né, como a Sabrina bem levantou, essa questão, assim, talvez seja porque nós aprendemos assim, ou porque parece que é desse jeito que tem que ser, né, que o professor primeiro tem que explicar tudo para depois o aluno estudar, para depois o aluno resolver os problemas, e não se pensa que
que ele tem condições de resolver um problema e chegar no algoritmo, fazer aquilo que, de acordo com aqueles pilares, né, de que ele faz a decomposição, ou seja, torna esse problema complexo mais simples, reconhece qual é os padrões, faz a abstração e chega num algoritmo de resolução, né? Então, o professor já acha que tem que começar a aula mostrando qual é o algoritmo, para depois fazer as outras etapas. Então, esse desafio, né, quando a gente introduz o pensamento computacional, a gente está mudando essa concepção pedagógica, né, que está muito arraigado ainda dentro da nossa forma de ver o conhecimento, que o conhecimento tem que ser transmitido por alguém, senão a pessoa não vai aprender. E é isso. Certo. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Algum cumprimento? Assunto bastante pertinente, né? Já foi trazido aqui no encontro passado. Nesse encontro, acho que os 4 pilares do pensamento computacional acho que são fundamentais, assim, a um entendimento, visto que nós passamos hoje quanto tempo do nosso dia trabalhando em computadores, né? Com computadores. Lembrando que o celular é um computador, a televisão é um computador, todos esses equipamentos processam informações. Então, obviamente, a gente precisa dar conta de um entendimento mais sofisticado na nossa sala de aula sobre o assunto, sobre o tema. Desde as questões mais teóricas até as questões mais práticas, mais operacionais. 2 pontos aqui, eu vou chamar a atenção. O primeiro deles é com relação a algo que já foi colocado também aqui, que muitas pessoas trabalham com computadores, usam celulares, pensando nos nossos alunos, mas desconhecem questões básicas de uso acadêmico desses dispositivos. Ou seja, quando nós pedimos um texto digitado, formatado, configurado, a gente percebe, às vezes, até no ensino superior, inúmeros problemas de desconhecimento no fazer esse tipo de atividade. Ou seja, as pessoas estão trabalhando diariamente com seus computadores, diariamente por muitas horas em telas, mas desconhecem muitas vezes funções básicas da operação desses materiais. Então, são questões importantes para a gente ter atenção. Ou seja, qual é o domínio efetivo que eu tenho sobre um determinado equipamento quando eu estou buscando no propósito, quando eu estou buscando nesse equipamento o propósito de aprender, de entender, de melhorar habilidades, ou seja, de organizar informações de modo mais eficiente, de modo mais didático. Então, são questões importantes. E o segundo, que o Rafael bem colocou aqui, é o PIBID como uma formação continuada para vocês, para os PIBIDianos, dentro da formação inicial. Ou seja, no PIBID, no âmbito do PIBID, nos nossos compromissos em atender à educação básica e também observar atentamente a formação inicial de cada um de vocês, nós temos o compromisso de apresentar um grande leque, um grande espectro de informações, de estratégias, de metodologias, de aportes teóricos para vocês construir um entendimento, e aí já entra naquilo que a Sabrina colocou no primeiro momento, construir um entendimento do que essas abordagens efetivamente possam contribuir com o perfil de vocês, com o modo de docência, com a construção do perfil docente que cada um de vocês vai desenvolver ao longo do curso. E aí estará bem atento a isso. Matemática é minha área, física, química, ciências naturais. Tendo em vista essas definições, eu vou me aproximar mais da história, da epistemologia, das tecnologias. Nessa perspectiva, você está absolutamente aberto a buscar aprofundamentos quando você fazer essas identificações de validações, de elementos assim que possam efetivamente contribuir com aquilo que vocês estão fazendo. Então, fique bem atentos a essas questões. Porque aqui nesses encontros muito rápidos, muito sintéticos, a gente não tem condições de explorar alguns argumentos que são trazidos para cá. Mas a ideia não é essa, muitas vezes. Principalmente quando a gente tem um grupo grande, que é o caso agora do PIBID. A ideia é levantar assuntos, levantar temáticas, problematizar algumas delas, algumas mais, outras menos, mas que vocês estejam diante de um cenário para que vocês consigam identificar o que é pertinente num determinado momento, quais são as argumentações, quais são as aproximações com professores, com linhas de pesquisa, com temas a serem discutidos. Daqui a pouco vocês vão se encaminhar para TCCs, trabalhos de conclusão de curso,
E quanto mais vocês tiverem tido contato com abordagens, com assuntos, com mais qualidade, com mais pertinência, vocês vão concluir o curso tendo selecionado um tema de interesse, tendo selecionado uma área de concentração com relação a aquilo que vocês vão desenvolvendo ao longo do trabalho. Então, isso é bastante pertinente para essa discussão. Tá bem? Um pouquinho, gente. Vamos passar para o próximo grupo, gente? A Mônica pediu a palavra. Isso, não, só para parabenizar os que já apresentaram, né, e complementar a fala da professora Ângela ali, que falou que não precisa de uma fórmula, né, inclusive nesse artigo que eles leram, foram acho que 4, né, alunos que resolveram a atividade, e um deles ainda disse, né, tá, mas eu preciso de uma fórmula, né, porque geralmente o que a gente faz? A gente dá a fórmula e depois dá os problemas para eles resolverem basear naquela fórmula, né, e nem sempre pode ser assim, né, tem alunos que conseguem resolver o problema eles criam um próprio algoritmos para eles, né, e isso é muito interessante, né, tem alunos que não fazem pela fórmula que a gente vai lá e dá no quadro, eles fazem do jeito dele e tá certo. E a gente tem que aceitar, porque é um jeito que chegou no resultado coerente, né? Então, é muito interessante isso que a professora Ângela falou, complementando o que os colegas apresentaram. Né? Nem sempre a gente precisa ter uma fórmula pronta. Por exemplo, o PG mesmo é um assunto que a gente vê lá no 2º ano do ensino médio, né? E esse problema, alunos até de, tipo, 8º ano conseguem ir resolvendo, né? De outra fórmula, sem ter uma forma fixa para resolver, né? E sim com um algoritmo que eles mesmos criaram. Isso eu achei muito interessante, né? Nesse artigo também. Obrigado, Mônica. Sabrina? Só uma colocação rápida, né, sobre o que o senhor falou. Às vezes a gente sai da faculdade, né, todos vocês vão passar por isso, de sair da faculdade e pensar assim, meu Deus, eu não sei nada. Mas o papel da formação da gente, da formação inicial, enfim, dos cursos de formação no geral, eles não são para traçar um caminho inteiro com a gente, é para mostrar todas as possibilidades e caminhos, né? Vocês aqui no PIBID vão ter contato com várias perspectivas, vão ler vários textos nas disciplinas também, e aí depois exige aí uma certa força própria, assim, para correr atrás daqueles temas que mais interessarem a vocês ou que mais forem necessários dentro dos caminhos que vocês vão seguir, né? Estudar é isso, e ser professor principalmente é isso. A gente não vai sair, eu não saí da faculdade sabendo tudo de física, não sei ainda tudo de física, não sei tudo de matemática, o que a gente vê na faculdade? A gente vê todos aquele guarda-chuva de possibilidades, de caminhos, né? E aí depois é uma jornada muito autônoma. A gente não pode exigir dos nossos alunos serem autônomos, mas a gente querer respostas para tudo, né? É uma jornada que exige aí um certo ímpeto, uma força, um elan, né, para se desenvolver dentro das áreas que a gente mais tiver afinidade depois, né? Mas essa riqueza aqui desses momentos, da gente ver todo esse monte, várias perspectivas, várias ideias, vários autores, isso é que é o mais importante da formação, não fechar tudo, mas deixar vários caminhos abertos, né, várias possibilidades para a gente seguir depois. Uhum. Ok, Sabrina, Rafael? Coloquei aqui no chat o link do artigo da Janet Wing, na qual ela define o conceito de pensamento computacional. Acho que é bastante interessante fazer a leitura. É um texto de 3 páginas aí que vale a pena fazer a leitura. Perfeito. Vamos passar, então, para o terceiro grupo, o grupo do ETERG. Como é que estamos aí, Renata? Stephanie? Boa noite, professor. A Rafaela não vai conseguir chegar a tempo, ela ainda estava no trabalho. Uhum. E a Stephanie vai apresentar e eu vou dando uma ajuda para ela. Tá ótimo. Fica à vontade, Stephanie.
Ô, Grazi, bota a apresentação para mim, por favor. Sim. Tá, deu? Tá carregando? Tá começando o compartilhamento, Grazi. Agora sim. Tá. Bom, nosso tema é sobre... Boa noite a todos. Nosso tema é sobre atividade experimental problematizada, AEP, e a educação ambiental. A presença de metais pesados em aterros sanitários em uma proposta didática. Pode pular, Grazi. A gente já pulou. A educação ambiental e as atividades experimentais problematizadas são fundamentais para enfrentar desafios ambientais como contaminação por metais pesados em aterros sanitários. A AEP conecta teoria e prática, estimulando a análise crítica e a busca por soluções sustentáveis. Essa abordagem contribui para a compreensões, mitigação do problema, promovendo formação de cidadãos mais conscientes e engajados com questões ambientais. Pode passar, Grazi. O artigo propõe uma abordagem experimental de ensino de química por meio da atividade experimental problematizada, AEP, focando na estimação do lixo urbano em aterros sanitários e na presença de metais pesados. O crescimento populacional e urbano gera grandes volumes de resíduos sólidos, impactando o meio ambiente, problematizando desses impactos, torna o ensino meio mais dinâmico e interdisciplinar. Essa parte é da Grazi, deixar com ela. Tá. O artigo, ele busca integrar uma abordagem educacional, da educação ambiental, né, EA, com práticas pedagógicas inovadoras. Eu vou falar sobre a tabela ali de elementos denotativos da AEP, né, aprendizagem experimental problematizada, e ali os articuladores ali dos eixos, das estruturas, tem o teórico e o metodológico. No teórico, a gente tem ali os problemas propostos, que se referem-se às questões centrais e desafios. O problema central, ele envolve a presença de metais pesados em aterros, né, que é o tema principal em aterros sanitários e seus impactos ambientais. Este é um problema no qual os alunos devem investigar por meio da AEP, e o problema a ser resolvido envolve identificação desses metais e análise de impactos. Eu não sei quem está com o microfone aberto. Stephanie, acho que você está com o microfone aberto. Dá para fechar. Tá. O objetivo experimental refere-se à meta específica que busca alcançar por meio das atividades propostas, né? O objetivo experimental, ele está relacionado ao uso de práticas de investigação científica e experimentação, e envolvendo os alunos em atividades
práticas de investigação, fazendo com que eles, de uma maneira ativa, consigam identificar e analisar a presença desses metais, né? Isso promovendo o desenvolvimento de habilidades experimentais. Ali nas diretrizes metodológicas, envolvem as orientações práticas sobre como as atividades de ensino serão estruturadas e implementadas como abordagem pedagógica que será adotada. Isso aqui, na verdade, essa atividade experimental, ela vem promover uma aprendizagem ativa e participativa, baseada nos problemas reais, né? Sendo os alunos desafiados a resolvê-los por meio da experimentação e da análise crítica deles mesmos, né? E essa atividade, ela acaba se tornando interdisciplinar, porque ela vai conectando as áreas, né? Como a química, ciência, geografia, educação ambiental. Aqui, o metodológico. O metodológico, ele tem ali, né, os seus momentos. O primeiro momento é a discussão prévia. Preparar os alunos cognitivamente para as atividades que virão, favorecendo o interesse e a curiosidade sobre o tema. O objetivo é fomentar o pensamento crítico dos alunos e os impactos ambientais no tema, né? A organização e o desenvolvimento. Refere-se à preparação e execução das atividades experimentais ou práticas, de acordo com os objetivos propostos. Também fala aqui, né, organização e desenvolvimento. E o desenvolvimento é o momento em que os alunos colocam em prática o que aprenderam na discussão prévia, coletando dados, fazendo medições, testando hipóteses, observando os resultados, né? E o terceiro momento, o retorno ao grupo de trabalho, que envolve uma reflexão em que o grupo em grupo, né, sobre o que foi feito, os dados obtidos, os desafios enfrentados e as conclusões preliminares. Na verdade, é bem uma reflexão em grupo mesmo, né? Seguinte, aqui, o quarto momento é uma socialização, que é o momento em que as descobertas dos diferentes grupos são compartilhadas com a turma como um todo, né? Os grupos apresentam seus resultados, discutem as diferentes abordagens, né? Comparam conclusões e aprendem as experiências dos colegas. E a última é a sistematização, que é a última fase do processo, onde são organizados e consolidados os conhecimentos desenvolvidos ao longo das atividades. As minhas considerações, né, do artigo é que ele promove, né, ali a interação entre os alunos com situações reais, né, e a AEP é uma ferramenta eficaz com o desenvolvimento do pensamento crítico. A proposta busca não só o aprendizado, mas autonomia e responsabilidade com o tema. E o que mais me chamou a atenção no artigo é poder chegar na prática, e para poder chegar na prática é necessário passar pela teoria. Uma teoria bem estruturada e bem forte. A gente consegue fazer, né, chegar lá numa boa prática, instruindo bem eles, né, se baseando, né, em coisas bem sólidas, assim,
como a gente está fazendo, né? Tipo, estudando artigos e vendo experiências dos colegas aí que também apresentam. Vamos lá. É a Stephanie agora. Então, aplicações da app e mini biodigestor e bioensaio. A app foram planejadas para avaliar os efeitos de contaminantes no lixo urbano, utilizando soluções de íons de cobre. O preparo da solução é detalhado no quadro 1, que também sugere materiais alternativos que fácil acesso em comércios, produtos agrícolas e farmácia. Pode pular, Graça. Aí tem um quadrinho. A Lei número 2305/3 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, contribuindo à sociedade a responsabilidade pelo tratamento de resíduos no aterros sanitários, processos aeróbicos e anaeróbicos. Geram gases como metano e dióxido de carbono, impactando no meio ambiente. O metano, além de contribuir para o efeito estufa, apresenta risco de explosão, embora reduza pela baixa concentração de oxigênio. A composição dos aterros evolui em 3 fases: uma inicial aeróbica e 2 anaeróbicas. Pode pular, Graça. Tá, Graça. aqui eu vou falar um pouquinho, dar uma mão para ela, sobre essa figura 1, que ela é sobre a composição e processos de decomposição de aterros. Os materiais polímeros orgânicos de massa elevada passam para monômeros e oligômeros, açúcares e peptídeos, ácidos propiônicos, butíricos, ácidos de cadeia longa. Tudo trava-língua, né? Ácidos acéticos, fórmico, ácidos de cadeia curta. E, por fim, moléculas menores, água, metano, dióxido de carbono. Aí tem aqui a explicação, né, da imagem. Ela revela a diversidade, né, de substâncias que são formadas pela hidrólise. E fermentação da matéria orgânica, que é degradada em etapas, por meio da ação de bactérias acetogênicas e metanogênicas, num equilíbrio dinâmico. A Stephanie agora. A app envolve a construção de um mini biodigestor de baixa custo, enquanto a app 2 constitui na elaboração de um bioensaio. Ambos abordam questões ambientais atuais, que permite ciência experimental sobre destinação do lixo, urbano no aterro sanitário e presença de metais pesados. A EPS desenvolve junto com os alunos promovendo um aprendizado prático e investigativo e público-alvo. E os estudantes de ensino superior, licenciatura em Química da Universidade Federal do Espírito Santo. E ali tá os itens para construir o mini biodigestor, que são a tesoura,
que vai precisar água, estilete, algodão, a fita adesiva e a caneta. E o aí tem a imagem ali. Eu vou explicar como é que foi feito os procedimentos do experimento, só aí eu vou falando aqui no texto aqui, que eu fiz um meio resumo do experimento, tentei fazer um resumo. Aí, o objetivo do experimento é avaliar o tempo e o processo de decomposição de alguns materiais constituintes do lixo urbano doméstico, bem como formação de volume. O experimento envolve contribuição de um mini biodigestor até AD, inserindo resíduos variados, um material possível contaminante como solução de íons cobre para analisar a formação do chorume. Na parte B, usamos caneta e selador. O mini biodigestor com fita adesiva e na parte E deve adicionar o tecido poroso para funcionar com membrana permeável, com tempo de 15 dias. Iremos observar que na parte B, um líquido escuro resultando da decomposição material orgânica adicionada. Vou misturar uma terra com soluções do sulfato de cobre e realiza a filtração, separando o líquido. Depois de realizar um bioensaio, mergulhando o bulbo da cebola no líquido, usando palito como suporte. Após uma semana, avaliar o tamanho das raízes da cebola. E a branco previamente preparado em seguida. Observar as células mistemáticas das raízes postas à solução de sulfato de cobre. Pode passar, Grazi. O estudo analisou os efeitos do chorume com e sem cobre nos crescimentos das raízes da cebola. O chorume a 0,1% estimulou mais o crescimento do que o chorume isolado. Embora essencial, o cobre excesso pode causar danos celular por gerar espécies reativas de oxigênio. Pode pular. A conclusão é que o experimento no ensino da química fortalece a aprendizagem e a consciência ambiental, conectando teoria e prática. Atividades com mini biodigestor e bioensaio envolvem pensamentos críticos e responsabilidade, destacando a importância da educação ambiental. Acho que é isso, Grazi. Terminou, Grazi. Muito bem. Grazi, alguma complementação? Isso. Oi, não tenho. Tá bem. Era só. Perfeito. Então, primeiramente, parabéns pela Stephanie, a Stephanie, a Grazi, o artigo bem denso, bem técnico, né? E é isso mesmo, Stephanie, a gente precisa se expor, tá? Fazer leituras, fazer apresentações. Esses momentos aqui, eles são fundamentais para que quanto mais vocês exercitem esse tipo de abordagem, melhor vocês vão ficando no sentido da apropriação das informações, das argumentações, habilidades de entendimento, de leitura, de interpretação, tá? Então é importante que esses momentos, assim, sirvam para que vocês venham a se expor, tá? O artigo, então, ele vem a uma sequência com relação à experimentação que a gente vem discutindo desde o primeiro artigo de janeiro.
onde o foco do grupo aqui, capitaneado pela Renata, né, lá no ETERG, é a questão da experimentação, particularmente no ensino de química. Mas a abordagem da EP, ela é uma abordagem ampla, uma abordagem que visa trabalhar um ensino experimental de ciências. Então, lá no primeiro artigo, nós trouxemos uma abordagem sobre a experimentação, seus marcos conceituais. No segundo artigo, nós buscamos já classificações das experimentações com relação ao ensino de ciências, demonstrativa, investigativa. No terceiro artigo da semana passada, nós trouxemos a apresentação da IP, caracterizando a IP como uma proposta, mais do que uma proposta hoje, como um processo que vai desde o planejamento da experimentação até a condução da experimentação, passando pela avaliação da experimentação. Então, a IP, com a qual eu quero que vocês todos se familiarizem, a partir do interesse de cada um, o grupo do ETERG, sem nenhuma dúvida, a nossa ideia é trabalharmos a IP ao longo de toda a trajetória do PIBID, ou de grande parte dela, é um processo que envolve toda uma estrutura de ensino-aprendizagem, que vai, repito, desde o planejamento, passando pela mediação e chegando na avaliação. E o artigo de hoje é a aplicação da IP. É uma proposta que visa avaliar a aplicação da IP, nesse sentido, aqui num artigo publicado lá na Química Nova na Escola, no contexto lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a ideia é nessa linha, a gente discutir a experimentação no ensino de ciências sob uma abordagem que vai agregando informações, agregando densidade teórica. Desde você caracterizar a experimentação, você identificar alguns desdobramentos da experimentação, e aí sim chegar na proposta da IP e as aplicações possíveis da AIP, com a qual, repito, eu quero que vocês se familiarizem quando vocês perceberem que a experimentação, a atividade prática, ela é contributiva aos processos de ensino, de aprendizagem que vocês estão desenvolvendo lá na sala de aula. Mas, assim como acompanha as outras abordagens, é um assunto introdutório, aqui, para ser discutido nessas noites de discussão, de encontro. É um assunto introdutório que não pode ser esgotado nesse curto tempo, mas à medida que você vai aprofundando leituras, que você vai fazendo anotações, as coisas vão sendo desveladas e você vai cada vez mais entendendo com mais qualidade, com mais propriedade aquilo que está sendo discutido. No caso dos dois textos sobre a IP que foram tratados da semana passada para essa, os pontos centrais que poderíamos deixar aqui são a questão do planejamento da IP, ou seja, o planejamento da experimentação no formato AIP. Quando você pensa em problema, do problema você deriva em um modo de conduzir a prática, um modo de organizar aquela prática que nós chamamos de objetivo experimental, e fecha em diretrizes metodológicas. Então, eu quero planejar uma experimentação no formato da IP, eu tenho um problema que dá origem a um objetivo experimental, que é aquilo que eu pretendo fazer em laboratório, que se desdobra em diretrizes, que são algumas orientações para a condução da prática. E o segundo eixo é o eixo metodológico, é o eixo da condução. Bom, eu planejei a atividade, agora eu pretendo conduzir essa atividade. A condução da atividade, que nós chamamos de eixo metodológico, ela tem 5 fases. Inicia por uma discussão introdutória, uma discussão prévia junto aos alunos, preferencialmente já no ambiente de prática, no laboratório. Passa, então, para o desenvolvimento da atividade propriamente dita. Terceira fase, os alunos retornam para o seu grupo de trabalho, para o seu próprio domínio conceitual, para discutir, para sistematizar informações, para organizar aquilo que foi discutido, aquilo que foi observado, interpretado. A quarta fase é a fase da socialização, onde cada grupo apresenta as suas considerações, os seus entendimentos, o modo pelo qual solucionou o seu problema. E a quinta parte, a quinta fase, é a sistematização, onde o aluno, depois desse processo, entrega algo ao professor físico, algo concreto, chega em um produto, que pode ser um mapa conceitual, um relatório, resposta a algumas questões, mas que necessite de que esse entendimento que foi desenvolvido no ambiente de prática seja materializado, seja transcrito em forma escrita. Então, basicamente, a estrutura desse processo que a gente está chamando de AIP será nisso. No momento do planejamento, com essas 3 etapas, ao momento da mediação, ao momento da aplicação com essas 5 etapas, com essas 5 fases. Muito bem, acho que seria isso. Alguém tem algum complemento, alguma dúvida, alguma questão?
Pode ficar à vontade. André, só tem uma consulta para te fazer. Essas gravações desses encontros, eles estão disponíveis no Moodle? Ainda não, Ângela, mas estarão. Tá? Fechando aqui o primeiro mês, eu vou compilar todas as informações que estão todas no Drive, né? Eu vou levar os links lá para o Moodle, tá bem? Tá, não, é porque daí eles têm os relatórios deles para fazer, então seria interessante eles poderem assistir alguma reunião, né? Saber o que foi tratado e também poder fazer essa escrita, né? Esse portfólio. Tá, perfeito. Dagoberto? Eu pareço chato, né? Mas é que eu aproveito cada momento da reunião. Mas quando tu falou ali da EP, e nos outros momentos também que a gente teve a oportunidade de ouvir, principalmente nesse artigo me despertou algumas curiosidades sobre como aplicá-la, né? E eu vejo que ela seria interessante para a gente abordar temas bem atuais, por exemplo, as questões de aquecimento global, entender um pouco sobre as questões de radioatividade. Aí eu queria entender, professor, se existe também essa possibilidade, correlacionando também ao pensamento computacional, né? A gente utilizar o espaço, o laboratório, para fazer experimentos, não só num laboratório em si físico, mas fazendo experimentos através de laboratórios digitais, né? Porque com radioatividade, por exemplo, a gente não teria como fazer um experimento propriamente dito, né, na prática, assim, físico. E se isso seria possível, então, né, se a gente conseguiria utilizar a EP através de outros mecanismos, de outros espaços laboratoriais. E uma outra questão que ficou também, que a prof. Angela comentou agora, sobre a disponibilização das gravações, eu acharia interessante disponibilizarem, talvez, não sei se no Moodle ou se no grupo ali, todas as apresentações que já foram feitas até agora, para que nós possamos, né, abrir elas e se lembrar, porque tem muita informação nos artigos e a gente acaba não conseguindo anotar tudo para depois colocar no diário de bordo. Tá perfeito, Dagoberto. Vou começar pela segunda questão, que é mais fácil de responder. A ideia é eu compilar, assim que tiver um tempinho para isso, compilar as 4 gravações até o momento, jogar lá no YouTube, né? E daí no Moodle eu vou jogar o link. Aí ela vai ficar ali como acessível para vocês, todas via o Moodle, né? Então lá no Moodle vai ter, logo abaixo da nossa programação de férias, vamos pensar assim, o link de todas as gravações dos encontros, tá? Farei isso em breve. Eu digo, e as apresentações, os slides, professor? Sim, as apresentações, pois é, daí a gente vai ter que encontrar uma forma de compilar esse material. Daí talvez, a gente pode abrir lá no Moodle um link específico para os slides, específico para os materiais de sistematização, tá? Vamos pensar em fazer isso sim. Abrir lá um link no Moodle para acolher todas os slides, que é importante, né? É um resumo bem estruturado de tudo que foi discutido, que está sendo discutido nesse processo. Bem lembrado, Dagoberto. Com relação à IP, a primeira coisa que a gente tem que desvincular é essa necessidade da experimentação ao laboratório. Ou seja, não é incomum nós ouvirmos que as atividades não são trabalhadas experimentalmente nas ciências ou na química, particularmente, porque na minha escola não existe um laboratório. Bom, eu sou absolutamente não convencido dessa abordagem. Se na minha escola não existe laboratório, a primeira coisa que eu, como professor, preciso fazer é construir um laboratório, é fazer com que isso aconteça. Mas mesmo quando isso não acontece, ou demora um pouquinho para acontecer, eu não necessito de um laboratório para conduzir uma atividade prática. Eu necessito de criatividade e de compreensão, de entendimento. Aí eu vou conseguir desenvolver uma atividade prática na sala de aula, num espaço não formal, a partir de uma proposta que eu faça para o aluno desenvolver em casa, onde ele possa, numa aula seguinte, trazer uma determinada maquete, equipamento, banner para a sala de aula, ou mesmo no modelo virtual, simuladores, laboratórios de experimentação didática virtuais, ou seja, existe uma vasta hoje
de possibilidades que você pode desenvolver, tendo em mente que você precisa trabalhar o ensino de ciências numa abordagem não teórica, ou não exclusivamente teórica. Vamos reconstruir essa frase. Trabalhar a ciência exclusivamente teórica, particularmente a química, que é a minha área de formação, é algo que não pode ser perpetuado na escola. Por quê? Porque a ciência, de modo geral, ela é empírica, ela tem uma base empírica muito forte. E quando nós recebemos alunos aqui, mesmo vocês, e a gente faz perguntas, quantas vezes vocês estiveram num ambiente de prática, num laboratório, fizeram alguma manipulação, alguma observação, alguma busca de resolver problemas, fazendo alguma operação concreta, e a gente recebe como resposta que uma única vez foram ao laboratório, identificaram que era uma vidraria e nunca mais estiveram no laboratório, nós estamos percebendo o quanto é falho o ensino de ciências na educação básica, onde o aluno da educação básica chega no ensino superior sabendo tudo menos ciência, ou seja, o conhecimento científico que parte da investigação, da observação, da manipulação, desses modos de aprimorar a criatividade, pensar fora da caixa, criar problemas e enfrentar esses problemas de modo diferenciado, isso muitas vezes é subsidiado pelos meios empíricos, pelos meios práticos e não teóricos. Ou seja, podemos até pensar numa perspectiva assim que entender teoria é necessária quando eu aplico essa teoria em algo concreto, em algo que visa a responder um questionamento, que visa a responder a uma aflição humana. Um epistemólogo chamado Bachelard aponta que todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Ou seja, eu não construo um conhecimento se eu não tenho uma pergunta. Eu não posso chegar diretamente às informações e apresentar as informações para o aluno como algo conclusivo, como algo terminal, algo final. Se essas informações não despertarem no aluno um significado, elas não se tornarão aprendizagem. E quando que elas representarão um significado? Quando elas responderem para o aluno alguma inquietação. Então, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão, eu tenho um problema, que pode estar lá no âmbito do pensamento computacional, que pode estar lá no âmbito da resolução de problemas, mas eu tenho um problema, ou seja, eu criei uma inquietação. Agora eu vou buscar uma forma de enfrentar essa inquietação, de resolver essa inquietação, de solucionar essa problemática. Para fazer isso, eu preciso certamente lançar mão de meios teóricos, eu preciso de informações, eu preciso de conceitos, eu preciso de princípios, mas quando eu opero esses princípios manipulando, observando, fazendo algo material, algo empírico, algo que nós chamamos lá do domínio da experimentação, certamente nós contribuímos muito para que essas informações ganhem sentido, porque elas vão ser visualizadas por um outro meio, não apenas ali dos meios conceituais. Então, respondendo a pergunta, sem nenhuma dúvida, nós estamos vendo vários contextos de aplicação da IP, que é o processo de ensino experimental de ciências, meios de aplicação da IP em problemas reais, em ambientes virtuais. Ali na pandemia, eu me surpreendi quando eu fui chamado assim para bancas de dissertações, de teses, onde os sujeitos lá aplicavam a IP no modelo remoto, no modelo de ensino remoto. O sujeito filmava alguma coisa, o professor filmava algo, o aluno observava, o aluno ia para casa, às vezes para sua cozinha, fazia um determinado procedimento, mapeava esse procedimento, filmava e demonstrava para o professor como ele fez aquele enfrentamento. Ou seja, criou-se um problema que não foi dependente nem da escola, muito menos do laboratório. Então, desde que nós tenhamos, primeiramente, um problema, e esse problema demande um enfrentamento a partir de conteúdos, a gente tem ali princípios norteadores muito fortemente atrelados à IP. E isso eu volto a insistir. Então, um problema é a raiz, é a gênese do processo da IP. E um segundo ponto são os conteúdos, os conhecimentos conceituais que eu pretendo que sejam entendidos. Me preocupa, às vezes, algumas propostas de ensino, algumas estratégias de ensino, onde você lê todo o artigo, lê todo o material, e eu tenho dificuldade de entender quais conteúdos você pretendiam ensinar, lá da química, da matemática, da física, independentemente da área. Eu leio o artigo e eu entendo a metodologia, eu entendo a estratégia, eu entendo a fundamentação teórica, beleza. Mas e os conteúdos?
eu queria trabalhar cinética química. A minha intenção era trabalhar gravitação universal. Eu tinha interesse de trabalhar progressão geométrica. Então, o conteúdo, ele é ali um marco teórico, um marco conceitual importantíssimo. E a IP tem essa dependência. A IP tem essa vinculação. Eu vou ter o problema, mas o problema, eu não vou permitir que esse problema seja solucionado por qualquer meio. Esse problema precisa ser solucionado quando o aluno busca conhecimento teórico de suporte e, a partir do entendimento que ele faz a esse conhecimento teórico, aí ele enfrenta aquele problema. Então, esses dois elementos, eles são centrais à EP. O problema e quais são os conteúdos, quais são os assuntos, quais são os marcos conceituais. Agora, como fazer isso em ambiente virtual, por softwares, simuladores, usando princípios da gamificação, do pensamento computacional, aí, sem nenhuma dúvida, é um céu aberto. Aí nós temos aí amplas possibilidades de criar, de inovar, de testar. Tá bem, Dagoberto? Beleza, minha gente. Avançamos no horário, como sempre acontece. Isso é muito bom. Alguma pergunta, alguma questão? Antes da gente encerrar a reunião dessa noite. Os coordenadores de área, Rafael, Ana Paula, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Vocês me ouvem? Te ouvimos bem, Ana Paula. Tá. Eu só gostaria de perguntar se as gravações dos nossos encontros, se elas estão ficando registradas lá no Moodle. Ainda não, mas serão depositados no Moodle. Tá. Ana Paula. Eu gostaria de saber que tivesse acesso, a gente pudesse ter acesso às gravações, porque tem, né, como hoje, vários aportes reflexivos que são bem importantes. Perfeito. A ideia é que vocês tenham acesso tanto às gravações como aos slides, tá? Ao conjunto de todos os slides que foram apresentados ao longo dos encontros, tá bem? Não sei se a minha conexão ficou ruim aqui. Cortou um pouquinho para mim, mas eu acho que eu consegui te entender e te responder, Ana. Você entendeu a resposta que eu te dei? Mas estarão depositados lá no Moodle. A ideia é manter sempre o Moodle como canal que centraliza, que organiza todos os materiais desenvolvidos, produzidos aqui ao longo do trabalho. Tá? Tanto os materiais virtuais, que são as gravações, né, quanto os materiais físicos, ali, vamos pensar assim, que são ali os slides ou os produtos ali de sistematização que vocês estão usando para apresentar. Tá bem? Certo, gente? Alguém mais? Alguém mais tem algum comentário? Mandei para a Cris, ela não estava na reunião. Não entendi, Liana. Pode repetir? Não, estava falando com a minha filha aqui. Tá bem. Gente, então, seria isso. Relembrando o que a Ângela trouxe, tá? Próxima semana nós não teremos esse encontro do dia regular da quarta-feira, certo? Então, todo o grupo, ele volta a se encontrar no dia 12, ainda no ambiente virtual. Então, lá no dia 12, a ideia é que nós já tenhamos um primeiro esboço das iniciativas a serem feitas lá nos ambientes de prática, lá nos ambientes das escolas, nos ambientes das salas de aula. Tá bem? Então, bom descanso para vocês, bom trabalho e nos vemos lá no dia 12. Ok? Abraço para todos. Qualquer coisa, faça um contato. Boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite.